uma vez que ele está ainda 11 pontos atrás do Reutemann, mas com grande chance de lutar por esse título nas 7 provas que faltam, nas 7 provas finais do Campeonato Mundial. Nelson Piquet largando nessa terceira posição, segunda fila, com um pneu que não é o pneu de classificação, é o pneu de corrida, o único que ele tem, um pneu mais resistente. Inclusive aqui em Silverstone, dizia ele agora há pouco, antes de entrar no carro, um pneu até mais duro do que o utilizado em Dijon. Ele tem boas possibilidades de assumir a ponta num momento importante da corrida, pode nem ser na largada, e vencer a prova. Mesmo tendo à sua frente os 2 Renault, carros com motor fortíssimos aqui em Silverstone, onde a velocidade é muito alta, média de 220 km por hora, com pneus teoricamente melhores e com a grande força que a Renault vem sendo no campeonato, principalmente depois da vitória de Dijon. Uma grande corrida, sem dúvida, deve fazer Nelson Piquet, inclusive está cotado nas apostas aqui do circuito em 7-2 como o favorito da corrida. Vejam bem, com as 2 Renault na frente, ele é apontado como favorito. Vamos partir para a largada sensacional do Grande Prêmio da Inglaterra aqui em Silverstone. Existe sol, mas também existe a perspectiva de chuva, porque venta muito. Nuvens que chegam a assustar estão na parte sul do circuito. Vamos acompanhar com muita atenção. São 68 voltas. Giro em cima. Daí a largada para o Grande Prêmio da Inglaterra. Largou bem Piquet. Tentando ali entre as 2 Renault. Ficando para a 4ª posição. Na primeira curva, entrando na 4ª posição, Nelson Piquet. Tem a Ferrari ali do Pironi. O Villeneuve ultrapassando também. Perdendo a 4ª posição. Vamos para a curva Magot. 5º colocado, o brasileiro Nelson Piquet. São 4.718 metros. Esse está praticamente fora da corrida, é o Alboreto. Michele Alboreto. Piquet batendo aí na 5ª posição. Veja você que é um circuito de alta velocidade. E quando chega exatamente na curva Woodcote, tem uma gincana. E fizeram a gincana porque senão a coisa fica muito difícil. Alain Prost na ponta. Patrese já fora da corrida. Ou é o Stoll? É o Stoll fora da corrida. Prost o primeiro. Piquet mantém a 5ª posição. Pironi, Villeneuve. Veja Piquet. Procurando abrir de qualquer forma. O Alain Prost. O Arnoux tentando recuperar a posição. Piquet já muito mais perto de Arnoux. Pironi é o 2º, Villeneuve é o 3º. Arnoux 4º. Piquet o 5º. Watson o 6º. O Alan Jones que é o 6º. Veja a distância do primeiro colocado, Villeneuve tentando ultrapassar aí a Pironi. Por dentro, uma situação meio difícil ali para o Villeneuve. E ele acabou na tomada de curva perdendo a posição. Pironi se mantém em 2º lugar. René Arnoux é o 3º colocado. 4º Villeneuve, 5º Piquet. E o Jones atrás de Piquet. Tentando ganhar uma posição ali Piquet. Watson, de Césares, Reutemann. Nas posições seguintes. Está segurando bem aí Pironi. Piquet precisa tomar cuidado ali com o Jones e com o Villeneuve. Não há nada de anormal, sabe, nessa posição de Piquet, na 5ª posição, nessas primeiras voltas. É aquilo que se esperava mais ou menos. Os 4 carros com motor turbo disparando na frente.
Agora, o Piquet está ali acompanhando, está acompanhado de perto também pelo Jones. É a corrida que ele tem que fazer exatamente e é o que ele está pretendendo. Estamos na metade da terceira volta nessa transmissão direta e exclusiva para você de Silverstone, da Inglaterra. O Arnoux colado no Pironi. E o de César também dando um trabalho danado para o Watson. Abriu para passar o Pironi. O Jones também, o Piquet também. Vamos ver na entrada da gincana. Ganhou uma posição Piquet. Ganhou uma posição Piquet. Ultrapassou a Villeneuve. É o quarto colocado brasileiro, Nelson Piquet. E o Villeneuve tenta recuperar. E o Jones por ali. Mas é uma briga maravilhosa no início do Grande Prêmio da Inglaterra. O Piquet está querendo sair daquele caixote ali. E ele está certo, porque ali o negócio não é muito fácil, não. Villeneuve já ficou. O combate agora em cima do Pironi. Enquanto isso, o Alain Prost é o primeiro colocado. Segunda posição para Arnoux. Terceira posição, Pironi. Enquanto você revê na entrada da gincana como o Piquet ganhou uma posição. Ele está querendo o ponto certo para passar também o Pironi. Esse é o segundo colocado. Já foram completadas 3 voltas. Olha a briga do brasileiro. Tem que tomar muito cuidado nessa gincana. Olha o que aconteceu. Rodou. Mas a gente tinha acabado de falar. Tem que tomar muito cuidado. É o Jones. Jones de Césares. Foi o Villeneuve que arrumou a confusão toda. E ele volta para a pista. Foi o Villeneuve que arrumou a confusão toda, tirando da corrida Alan Jones e tirando da corrida de Césares. Veja bem no replay. A gente chamava a sua atenção. Rodou o Villeneuve. O Jones tentou sair, não conseguiu. O de Césares já foi para a rede, para evitar maiores problemas. E tem alguém aí no meio também, é o Watson. É o John Watson. Pra ver se ele saiu ileso disso daqui, com o seu carro, parece que sim. Vamos ver na próxima volta. O Villeneuve começou a errar na saída da chicane. Ele já subiu na zebra, já saiu com a roda no ar, atravessando no ponto mais perigoso desse circuito. Nelson Piquet é o terceiro colocado. Nelson Piquet é o terceiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra. O quarto colocado é Pironi. Villeneuve vai pro boxe. O Reutemann ficou com a quinta posição. Ele, Villeneuve, que outro dia foi elogiado, porque no Grande Prêmio da Espanha teve cabeça, acabou arrumando essa confusão toda aqui no Autódromo de Silverstone. Mas que susto, hein? E o Jones, quando viu o Villeneuve, não teve jeito. Aí o líder da prova, Alain Prost. E veja o estado que ficou a Ferrari do Villeneuve. Vamos para a quinta volta. Alain Prost é o líder. Segundo, Arnoux. Terceiro, Piquet. E já colocando uma diferença sobre o seu companheiro de equipe de 6 segundos e 85. E o Piquet de 8 segundos, que é o terceiro. O quarto é Pironi. O quinto é Carlos Reutemann. O sexto é Andretti. O sétimo é Watson, que saiu daquele bolo. O oitavo é Patrick Tambay. O nono é Lafitte. O décimo é Keke Rosberg. Tá bem o Keke.
Aí o brasileiro Nelson Piquet mantendo a terceira posição. E a volta de número 6. E a confirmação para você dos 5 primeiros colocados. Por isso que era muito importante que o Piquet saísse ali de trás do Villeneuve. Ele estava encaixotado pelo Jones e pelo Villeneuve. Fica ali uma posição altamente desagradável. O que aconteceu a Villeneuve poderia ter acontecido em qualquer posição. Então, se estivesse na frente do Piquet, o Piquet não conseguiria escapar, como o Jones fez de tudo para escapar e não escapou. Quando o Villeneuve subiu na zebra, ele perdeu a pressão, o carro perdeu a pressão aerodinâmica. Então o carro funciona totalmente ao contrário, sem a mini-saia, sem nada, e ele girou. 6 segundos, 92 centésimos a diferença do primeiro para o segundo colocado. 8 segundos para o primeiro até Nelson Piquet. Nas posições mais atrás, o Keke Rosberg tentando ganhar mais uma. Tentando ganhar a 11ª. A posição oficial real do Rosberg é 12º colocado. Ele tem à sua frente Rebaque, Patrese e Lafitte. Procura diminuir a diferença Nelson Piquet para o segundo colocado, que é exatamente René Arnoux. As atenções todas voltadas para o piloto brasileiro. Aliás, o inglês torce muito para ele. Esse é o Alan Jones. Está fora da corrida. Vamos agora a diferença do segundo para Piquet. É de 3 segundos 36. De Arnoux para Piquet. 3,36. Mais uma vez, a saída do Villeneuve. Você percebe bem que quando ele perdeu o contato com o solo, a roda com o solo, a pressão aerodinâmica é outra. Muda completamente o comportamento do carro. E o Jones tentando explicar que realmente não havia condição para sair do Villeneuve. Estamos vivendo a 8ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra com transmissão direta e exclusiva para você. É uma corrida-chave do Campeonato Mundial de Pilotos. Liderança de Alain Prost. René Arnoux o segundo, Piquet o terceiro. Quarto colocado, Pironi. Quinto, Reutemann. Sexto, Andretti. Sétimo, Watson. Oitavo, Tambay. Nono, Lafitte. 10º, Patrese. Keke Rosberg está na 13ª. Piquet vai chegando no segundo, hein? Quando iniciam a 9ª volta. Em vez de que dele para o quarto colocado, tem muito chão. Esse é Pironi, Reutemann e o Watson. O Andretti primeiro e o Watson. O argentino Carlos Reutemann. A diferença é de 2,5 segundos do segundo colocado, o Arnoux, para Piquet. Agora caiu para 2,1. 2,1. Olha o Reutemann. Está querendo vencer a resistência da Ferrari. Enquanto isso, Nelson Piquet diminui mais a diferença. 1,9 segundos. Do terceiro para o segundo colocado. Somente agora o quarto colocado, Pironi aparece. Reutemann, Andretti, Watson. Esse segundo pelotão aí, a briga fica boa.
O Laffite já ganhou uma posição. Ele ultrapassou ao També. E o Keck Rosberg ultrapassou o Schieber. As posições inalteradas na 10ª volta. Essa diferença aí chega a 1,8. Que você está vendo. Agora já diminuiu um pouquinho. Mais uma tentativa do argentino Carlos Reutemann. Você não está vendo porque a câmera, agora sim. Veja que o Piquet, a cada volta, vai ganhando uma melhor posição para procurar o segundo lugar daqui a pouquinho no Grande Prêmio da Inglaterra. Enquanto isso, o terceiro colocado só agora aparece na reta dos boxes. O quarto colocado, que é o Pironi. Piquet anda com toda a calma atrás do Prost, atrás do Arnoux, esperando uma definição do rendimento, da queda de rendimento do carro. Agora uma ligeira no boxe e o Piquet fora. Aí o Piquet rodando. Tá fora o brasileiro Nelson Piquet. E tá fora com um problema, hein? Tá fora com problema. O Janus Lengel já está se dirigindo lá para os boxes. É chamado uma ambulância rapidamente. Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido com o piloto brasileiro. Não dá para entender não, hein? Luciano, pela forma tranquila como ele vinha andando, só pode ser uma quebra de alguma coisa, uma quebra na suspensão dianteira, para ele bater de frente ali no guarda-reio, a ponto de ter machucado o pé. Vamos aguardar uma definição exatamente na 10ª volta, quando o Nelson Piquet acaba batendo, deixando o torcedor brasileiro realmente preocupado. Foi carregado ali, foi retirado do carro. E como o Reginaldo vinha dizendo, vinha fazendo uma corrida tranquila, na terceira posição. Pironi então é o terceiro colocado, o Reutemann é o quarto. Se bobear muito é o terceiro já. O Andretti é o quinto, o Watson é o sexto colocado. Com a batida de frente do piloto brasileiro com o carro, o seu Brabham número 5. O Watson está aproveitando desse bolo aí para tentar ultrapassar também o argentino Carlos Reutemann. Ou o argentino toma uma decisão ou vai ser ultrapassado pelo Watson. Estamos na 13ª volta. O Watson ultrapassou na entrada da gincana. Grande corrida do Watson. Vai procurando recuperar a sua posição naquele rolo que o Villeneuve arrumou. Ele saiu ileso. Na entrada da gincana, excelente a participação de John Watson. Por dentro também agora, ficou Pironi. Vai dando show o John Watson. Você vê que realmente não dá para entender como o Reutemann fica tanto tempo atrás da Ferrari e o Watson, na que passa, na primeira oportunidade ele já deixa Pironi para trás. E agora o Reutemann também deixou. Sim, agora que a Ferrari tem problema. Veja como ele passou fácil, entrando por dentro, na primeira oportunidade, na primeira curva, depois de ter passado o Reutemann. Assumindo, portanto, a terceira posição do Grande Prêmio da Inglaterra, John Watson. E o Pironi estava com todos os problemas que tinha direito, né? E deixa muito óleo na pista. John Watson é o terceiro colocado. Pironi vai para o boxe.
14ª colocação para Carlos Reutemann, 5ª posição para Mário Andretti. Enquanto isso, as duas Renault disparam com Alain Prost em primeiro, em segundo Arnaud. Jarier, Patrese, Rebaque vindo mais atrás. Keck Rosberg mantendo a 11ª posição. Perdeu agora a 11ª para o Chiver. Foi ultrapassado na entrada do gincana. E a melhor volta, evidentemente, de Alain Prost. 1 minuto 15 segundos, 196. Lembrando que o recorde oficial é de Clay Regazzoni. 1:14:40. Rede Globo na Fórmula 1. O mais. Carro de Pironi quando a ambulância finalmente vai chegando aos boxes. A gente está divisando aqui da cabine. Quer dizer, uma chegou ao box e a outra chegou no carro. Piquet ainda está aí. Muita demora, hein? Deve ter quebrado a suspensão realmente, porque não é possível. E foi uma batida forte, porque você viu que a roda do lado esquerdo, a roda dianteira, está a 3 metros do carro. Caiu fora e está distanciado a 3 metros do carro. Agora, felizmente, todo mundo viu a imagem do Piquet saindo do carro. É claro, pode ser uma fratura, uma coisa mais grave. Mas se é um acidente muito mais sério do que esse, a ambulância levou muito tempo para chegar até ali. Muito tempo. E dava a impressão, inclusive, que a ambulância que estava chegando agora no box estaria trazendo o Piquet, mas na realidade ela chegou lá agora. John Watson, terceiro colocado, Reutemann, o quarto colocado, Andretti é o quinto. Estamos na 16ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Patrese segurando o Jarier. De Angelis, Rebaque. Boa luta. Esse é o Chiver. Veja o Keck Rosberg, que está na 11ª posição. Que o número 17. Ele está com uma volta atrás. O Derek Daly. Vai para o box. Vai para o box o líder da prova, Alain Prost. Não, ele errou. Depois entrou no box. Tem a impressão que ele errou de encana, mas foi para o box. Alain Prost assume, portanto, a ponta René Arnoux. Problema de pneu. Também do jeito que ele estava andando. E o torcedor inglês incentivando a John Watson, é claro, com a McLaren. E abriu bem de Carlos Reutemann. Watson, segundo colocado, Reutemann é o terceiro. Muita demora na troca desse pneu também, hein? Prejudicando bastante o Prost. Já perdeu várias posições. Já perdeu a posição para o Rebaque, que é o 9º colocado. Vai perder para o Chiver também, que é o 10º. Para o Keck Rosberg, que é o 11º. O Porgudo é o 12º. Olha o Nelson Piquet. O novo líder da prova, René Arnoux. Em 1975 aqui, a última vitória de um brasileiro.
O Emerson Fittipaldi ganhou em 75 e o nosso querido José Carlos Passos foi o segundo colocado. E hoje o brasileiro Nelson Piquet, lamentavelmente, saindo de ambulância e deixando muita preocupação. O Janus Engel já está nos boxes, esperando a chegada de Piquet. Daqui a pouquinho nós teremos a informação correta para você. A troca de pneu do carro de Prost foi feita rapidamente, mas desde o começo parecia que havia um problema de motor e os mecânicos estão lá mexendo e ele não conseguiu sair ainda. John Watson tem a torcida toda inglesa a seu favor. Ele vai aumentando bem a diferença para o argentino Carlos Reutemann, que é o líder do campeonato mundial. 81, o ano do esporte na Globo. É o carro número 25 de Patrick Tambert, a Ligier, que vai para o boxe. Keck Rosberg é o 10º colocado. Arnoux primeiro, Watson segundo, Reutemann terceiro, Andretti o quarto, Patrese o quinto, Lafitte o sexto, De Angelis o sétimo, oitavo Rebaque, nono Schieber, 10º Rosberg. E a diferença do Keck para o primeiro colocado é de 1 minuto e 3 segundos. O líder da prova nessa 19ª volta. Arnoux está com 24 segundos sobre o Watson. Somente agora passou à frente dos boxes o Watson. E o Keck caiu para a 13ª posição numa volta só. Foi ultrapassado pelo Surer e pelo Borgut. Patrese na 5ª. Como o Keck não foi para o boxe sair, deve ter errado alguma coisa naquela volta anterior. O carro está muito mal, até um pouco antes dele se alinhar, se preparando para a largada, os mecânicos ainda enfrentavam alguns problemas. O carro desacertado, no treino de hoje pela manhã andou muito mal e o Emerson estava sem nenhuma esperança de fazer uma boa corrida. Ele tinha afirmado, inclusive, que o Keck, a classificação obtida nos treinos já tinha sido além do esperado. E aproveitando, o Emerson dizia o seguinte, que realmente a equipe Fittipaldi passa por uma situação muito difícil financeiramente. Que o patrocinador, olha o que é que sendo ultrapassado pelo líder da prova. O patrocinador europeu não se define. E uma novidade, o Emerson disse que havia já feito um contato com o patrocinador brasileiro, que teria acertado. E esse patrocinador também depois, de repente, não falou mais nada, deixando a equipe a ver navios. E quem fez severas críticas ontem foi Chico Serra. Atenção, bandeira preta. O juiz de prova agora está dando bandeira preta. Pra ver pra quem, né? Para Hélio de Angelis. Para Hélio de Angelis. Portanto, está desclassificado Hélio de Angelis. Carro de número 11.
Que a gente se lembra assim, a última vez que teve uma bandeira preta foi em Watkins Glen, para o Clay Regazzoni. E aliás também não respeitou muito não, ficou dando umas voltas na pista até que resolveu parar. Ele estava segurando o Emerson Fittipaldi e quase impediu a conquista do título do Emerson naquela oportunidade. Líder da prova, René Arnoux. 81, o ano do esporte na Globo. Prost, que liderou o Grande Prêmio da Inglaterra e que definitivamente abandona. O Hélio de Ângeles já passou uma vez pelos boxes e já recebeu a bandeira preta. Agora, o número que acompanha a bandeira, o número 11, para a identificação do carro, é muito pequeno e pode, inclusive, o Hélio de Ângeles não perceber. O de Ângeles estava na 6ª posição, atrás do Patrese. Primeiro Arnoux, segundo Watson, terceiro Reutemann, quarto Andretti, quinto Patrese, sexto de Ângeles, sétimo Rebach, oitavo Lafitte, nono Shiver, décimo Surer, décimo primeiro Burgut, décimo segundo Keck Rosberg, décimo terceiro Jarrier. De Ângeles continua na prova, à frente do Rebach. O diretor da prova vai dar mais uma vez a bandeira preta com o número 11. A diferença de Watson para Reutemann, 6 segundos 889. Mas com relação à crítica de Chico Serra, dizia o piloto brasileiro que é difícil, muito difícil, ficar numa equipe que não tem a possibilidade de realizar treinamentos, testes, e que sentar no carro para obter classificação sem testes, com o jogo de pneus até usados, o que vem acontecendo, realmente é muito difícil. Com um desabafo desse excelente piloto brasileiro que é o Chico Serra. A Michelin só manteve o seu contrato com a equipe Fittipaldi por causa de Emerson Fittipaldi. Porque depois que a Goodyear entrou, escolheu suas 3 equipes, a Michelin passou a se dedicar também às suas equipes. E para as menores sobrou apenas a Avon, que tem esses pneus muito ruins, foram testados por todas as equipes sem nenhum resultado. Acontece que a Michelin, levando-se em conta a importância de um Emerson Fittipaldi na história do automobilismo e principalmente na Fórmula 1, manteve esse contrato. Mas ela não tem condições de dar uma assistência igual a que dá a Ferrari, a Renault, por exemplo. Então, até para a classificação, tanto o Keck Rosberg como o Chico Serra recebem os pneus, os melhores pneus, os pneus intermediários, mas são pneus de segunda mão. Depois que saem de um carro, vai para eles. Por exemplo, o Keck conseguiu se classificar com o pneu utilizado pela Alfa Romeo. Primeira posição de Arnoux, segundo Watson, terceiro Reutemann, quarto Patrese, quinto, aliás, quarto Andretti, quinto Patrese, sexto de Ângeles, está desclassificado. Agora, de Ângeles já deu aí mais 2 voltas com a bandeira preta. 81, o ano do esporte na Globo. Deve sair do carro ali e vai discutir alguma coisa. Olha a bandeira preta ali. Foi perguntar pro diretor da prova o que houve. Daí a discussão ali.
Olha a revolta do De Angelis. Tá ameaçando ali, hein? Deixou o carro no lugar que não pode deixar. Fiscais correndo. Estão tirando a Lotus dele. É mais uma grande derrota que sofre Colin Chapman e a equipe Lotus aqui no Grande Prêmio da Inglaterra. Lembrando que o Real Automóvel Clube da Inglaterra foi o único que acatou a decisão de um tribunal de apelação dos Estados Unidos, de Atlanta, e autorizou a participação do Lotus 88, aquele discutido carro da Lotus, nessa corrida. Acontece que logo depois do primeiro dia de treinos, atendendo a uma reclamação da FISA, o Real Automóvel Clube da Inglaterra voltou atrás. E o carro foi impedido de participar. Quer dizer, a batalha final perdida por Colin Chapman. Ao lado de Hélio De Angelis, o patrocinador da equipe, da Essex. Realmente o De Angelis, como você estava vendo de novo, dava a impressão, inclusive, que ia partir para cima por uma agressão física. Mas não se conforma ainda o De Angelis. Lafitte agora é o sexto colocado. Patrese é o quinto, Andretti é o quarto, Reutemann é o terceiro, Watson segundo, Arnoux o primeiro. Keck Rosberg é o 11º. Rede Globo na Fórmula 1. Feita aí a briga ainda. Quer dizer, já isso não é briga mais, né? Explicações do De Angelis pro Colin Chapman. O Chapman ficou revoltado. Daqui a pouco deve sair um comunicado oficial da direção da prova. Olha o Keck Rosberg. O Watson, que é o segundo colocado, vai também colocar uma volta sobre o Keck Rosberg. O Reutemann é o terceiro. Vai marcando uns pontos importantíssimos. Lembrando a você que o Janos Lengel ainda está no box, esperando um comunicado oficial da chegada do piloto brasileiro Nelson Piquet, que deixou o seu carro, saiu ali na ambulância. Voltou a andar bem o Keck. O Watson estaria para ultrapassá-lo. Bandeira azul para ele, para facilitar as coisas para o Watson. Já facilitou. Mas o Keck é um piloto que está sendo pretendido por várias equipes. Deve, inclusive, deixar a equipe principal no final da temporada. Diferença de Arnoux para Watson, 24 segundos. De Arnoux para Reutemann, 35 segundos. Vale lembrar também que o Keck Rosberg ganhou uma corrida de Fórmula 1 exatamente aqui em Silverstone. Foi no ano em que Emerson foi segundo lugar, uma corrida não válida pelo Campeonato Mundial. A Emerson já correndo pela equipe brasileira e o Keck pela Teodoro. A corrida foi ganha debaixo de uma chuva, a corrida toda, uma chuva muito forte.
Estamos na 29ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Liderança para René Arnoux, John Watson, segundo colocado, Carlos Reutemann, terceiro. 81, o ano do esporte na Globo. You said it was a bizarre race, but the most bizarre thing in English history. De Angelis come in. Chapman, que já jogou várias vezes o boné para cima. Pelo jeito, daqui a pouco ele vai jogar o boné e a equipe para cima. Satisfeito do jeito que ele anda. Ainda na semana passada ele concedeu uma entrevista a uma revista inglesa, dizendo que realmente vinha sendo esse o seu pior ano na Fórmula 1. Ele que ainda no Grande Prêmio da Argentina, ainda no começo do campeonato, ele já falava até em abandonar o automobilismo. Tem sido o seu pior ano, só que nessa entrevista da semana passada ele estava um pouco mais otimista, dizendo apenas que ele já pensava em 82, em fazer um grande carro e ganhar o campeonato de 82. Depois disso que aconteceu hoje, talvez ele modifique essa opinião. E os amigos da Rede Globo acompanhando o líder, René Arnoux. Watson procura diminuir a cada volta a sua diferença e está conseguindo. 25 segundos agora para Arnoux. Aí você confere, 37 segundos o Reutemann, o Andretti é 50 segundos, o Patrese é 57 e o Lafitte é 1 minuto e 12. Mas a corrida tem 68 voltas, estamos na 30ª. E agora a informação de que a desclassificação de Hélio de Angelis foi por ele não ter respeitado a bandeira amarela no outro lance da corrida, depois de uma rodada na curva Copse. Ele desrespeitou a bandeira amarela e recebeu a bandeira preta por isso. Lembrando que a lei, a regra do jogo tem que ser cumprida, mas que normalmente isso não acontece não, hein? Aí é que tá, se ele realmente desrespeitou, está totalmente certo, isso na Inglaterra é respeitado. Aqui corrida é um negócio muito sério. É verdade que corrida é muito sério, que temos aqui 200 mil espectadores. Mas em vários circuitos, com determinados diretores de prova, isso não acontece não, hein? Aqui realmente é a sede do automobilismo internacional. Qualquer piloto de qualquer nacionalidade que queira entrar numa categoria maior, numa Fórmula 3, numa Fórmula 2, para chegar à Fórmula 1, começa pela Inglaterra. E um piloto de Fórmula 3 ou até de Fórmula Ford, desde esse início de carreira, se ele não respeitar o adversário, se ele não respeitar as decisões dos oficiais da prova, ele realmente fica marcado como um piloto que dificilmente vai chegar a uma categoria de cima. Aí está o Hector Rebaque, companheiro de Piquet, a uma distância de aproximadamente 1.200 metros do posto de transmissão para o box. O Jarosław Lengel já foi para o lado de lá, já está lá, deve estar retornando com a informação oficial do que realmente aconteceu com o piloto Nelson Piquet. O Rebaque está atrás do Rosberg. 11ª posição. E a diferença de Arnoux para o Watson, 26 segundos, ponto 06. Estamos à volta de número 33 do Grande Prêmio da Inglaterra. 81, o ano do esporte na Globo. Os nossos companheiros da televisão da Argentina
que tinham a certeza de uma grande exibição de Nelson Piquet, agora evidentemente acompanhando com muito entusiasmo a Carlos Reutemann. E com essa terceira posição, sem o Piquet na pista, sem o Alan Jones, fica numa posição extraordinária no Campeonato Mundial de Pilotos. Mário Andretti, que é o quarto colocado. O Patrese é o quinto. Estamos exatamente na metade da corrida, 34 voltas. O último ganhador aqui foi Jones, Alan Jones em 80. Regazzoni ganhou em 79. O Reutemann ganhou em 78. James Hunt 77, Lauda 76 e o Emerson, a última vitória dele na Fórmula 1 em 75. O Patrese está a 3 segundos do Andretti e por isso que as atenções estavam voltadas para ele. O Andretti passou aí. Daqui a pouco chegou o Patrese aí. E agora a primeira informação do estado de Nelson Piquet. Ele já fez a radiografia, não foi confirmada ainda a fratura, mas é bem possível que tenha fraturado a perna. Ele está no posto médico aqui da pista esperando o resultado da radiografia. Bastante inchado e roxo o local da contusão. É bem provável a fratura. Dois pilotos que realmente realizam um grande prêmio. O Patrese e o John Watson. O Patrese diminuiu para 2 segundos essa diferença. Está aí a classificação após 36 voltas. Mas existe uma diferença aqui. O Rebaque está colocado no vídeo. Pela cronometragem eletrônica e oficial, o Rebaque está uma volta atrás e, portanto, ele está na 11ª posição, atrás do Keke Rosberg. Diferença do líder para o Watson, de Arnoux para o Watson, é de 27 segundos, ponto 89. E o Reutemann está a 43 segundos do líder. Volta de número 37. 81, o ano do esporte na Globo. Aí a classificação do Mundial. O Reutemann com 37 pontos e com esse terceiro lugar, marcando 4 pontos, se distancia de Nelson Piquet. O grande problema é saber se o Piquet terá condições físicas para os próximos GPs que serão efetuados. Daqui a 15 dias, portanto, temos o Grande Prêmio da Alemanha. Se não tiver fratura,
E vamos torcer para que isso realmente não aconteça. Se não tiver fratura, sem fratura, o Nelson pode até se recuperar. Agora, com fratura, evidentemente, de Piquet vai ficar numa situação dificílima pela luta do título. De vez em quando aparece o líder, René Arnoux. Segundo colocado, Watson. 28 segundos a diferença. O Watson tem à frente ali o Max Surer, carro de número 33. Você revendo o Nelson Piquet, quando era retirado do carro, uma batida sem maiores explicações. Aquilo que o Reginaldo disse, deve ter quebrado alguma coisa, porque ele bateu de frente. Veja também as rodas bastante separadas. E até que em função da gravidade da batida, não houve nada demais, felizmente, com o piloto brasileiro. Ele que estava na terceira posição, realizando uma corrida muito tranquila, dentro da tática estabelecida. Patrese deve estar na frente do Andretti, hein? Vamos conferir e confirmar. Aí está o Reutemann, que é o terceiro colocado. Patrese é o quarto. Andretti é o quinto. E a correção agora do Rybak em sexto lugar. Keke Rosberg está na 11ª posição. Rybak vai para o boxe. Foi só corrigir o erro. O Rybak foi pro boxe. Momento em que Nelson Piquet, ainda nos boxes, aguarda a confirmação da radiografia. E o Rybak que entrou rapidinho para trocar o pneu. Estamos na 40ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Rede Globo na Fórmula 1. Muito bem. O Janos Lengel acabou de retornar dos boxes e conversava com o Nelson Piquet. E conversa com os amigos da Rede Globo para tranquilizar o torcedor brasileiro. Janos. Praticamente eu não conversei com o Nelson no box, mas foi no pronto-socorro, onde o Nelson estava sendo examinado. Não há nada, ele está bem, perfeito, uma pequena contusão na perna esquerda, talvez uma pequena suspeita de uma lesão, uma fratura que poderá ser em alguns dias tirada. Não há nada de grave problema. O problema dele foi o pneu estourado, o pneu dianteiro estourado. Aí, portanto, o depoimento de Janos Lengel, que
Depois vai mandar para o jornal O Globo uma matéria completa com o Nelson Piquet. Amanhã, portanto, no Globo, Janus Engel, o único jornalista ao lado do brasileiro, do Nelson Piquet. Problema, portanto, estouro de pneu. Bem, então é o seguinte. Está sendo tirada uma radiografia nesse exato momento. A segunda, porque na primeira não ficou comprovada a fratura. É uma lesão na perna esquerda, provocada pela batida, e a batida foi provocada por um estouro de pneu. Por isso que ele entrou reto no guardrail. E mesmo antes de ter o resultado da fratura, continuava Janus Engel contando agora, que ele foi embora, pegou o helicóptero, inclusive porque ele foi para o aeroporto de Luton, aqui perto. Ele tinha um avião, uma carona, que ele iria voltar para casa em Monte Carlo. Até antes da corrida ele dizia que estava preocupado em terminar muito tarde a corrida, porque ele queria pegar esse avião particular para voltar a Monte Carlo. E ainda brincou, dizendo que quem sabe eu paro numa cerca, termino antes a corrida e vou para Monte Carlo. Evidentemente em brincadeira. Bem, gravidade realmente não existe. Piquet já deixou o autódromo, está seguindo para Monte Carlo. E amanhã, evidentemente, teremos uma definição da sua contusão. Se ele estará apto para o Grande Prêmio da Alemanha. Será realizado no próximo dia 2 de agosto, no circuito de Hockenheim. Isso sim é o que interessa, saber se ele pode correr já na Alemanha, porque senão ele estaria arriscando muito a sua luta pelo título mundial. É bom lembrar que em 73 o Emerson Fittipaldi praticamente perdeu o título mundial para Jack Stewart numa situação mais ou menos parecida. Ele no treino em Zandvoort, ele bateu, não chegou a quebrar a perna esquerda, mas ele sofreu uma luxação forte no tornozelo e por azar, exatamente a corrida seguinte, que era também a Alemanha, era apenas uma semana depois. Ele participou, depois de vários exercícios, uma semana de intensiva de exercício, mas participou sem nenhuma chance e ficou em sexto lugar. Volta de número 43 do Grande Prêmio da Inglaterra, direto e exclusivo para você. René Arnoux é o grande líder. Watson é o segundo colocado. É o carro do De César. Aquela batida fora de série com Villeneuve e Alan Jones. A diferença de Carlos Reutemann para o Watson é de 19 segundos. Terceiro para o segundo colocado. Quarto colocado é Patrese. Quinto colocado Andretti e o sexto Lafitte. Sétimo Schieber. Oitavo Schurer. Nono Rebach. Décimo Borgut. Décimo primeiro Keck Rosberg. Apenas 13 carros dos 24 que largaram permanecem na prova. '81, o ano do esporte na Globo. Líder da prova, o René Arnoux, portanto já colocou 2 voltas sobre o Keck. Procura pegar uma carona, mas fica difícil. O Andretti já vai levar uma volta também do Arnoux. E o Andretti é quinto colocado.
Lembrando que às 3 da tarde você terá o Esporte Espetacular com 2 transmissões diretas. A abertura do futebol de salão, a Copa Continental. E menos para Campinas. Guarani e Portuguesa pelo Campeonato Paulista. 3 da tarde, o Esporte Espetacular. As diferenças se mantêm. 29 segundos de Arnaud para Watson. 52 segundos de Reutemann para Arnaud. Daqui a pouquinho ele coloca uma volta sobre o Andretti. É a 46ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Passou por dentro com muita facilidade o Arnaud. Deu a impressão, né? O Andretti voltou, tomou a posição. Não está querendo deixar passar, não. É que realmente a pista é muito larga. E na reta esse motor turbo, o carro praticamente voa. O René Arnoux, que lidera tranquilo o Grande Prêmio da Inglaterra, já disputou esta corrida da Inglaterra 2 vezes no Campeonato Mundial. Em 79 ele foi segundo colocado aqui mesmo em Silverstone. E em 1980 ele não se classificou, correndo em Brands Hatch. Em 81, o ano do esporte na Globo. Do carro do Piquet. E nas páginas de O Globo, a reportagem completa feita pelo Janus, com o Nelson Piquet, que já não está mais no circuito. Já foi para Monte Carlo. Agora essa decisão de trocar uma marca de pneu na metade do campeonato, parece que não foi muito feliz a ideia tomada e a decisão tomada pelo Bernie Ecclestone. Primeiro porque no Grande Prêmio da França em Dijon, o Nelson liderava com 7 segundos de vantagem. E aí, quando a corrida foi interrompida, a Michelin acabou vencendo com Alain Prost, que voltou e voou na pista. E hoje estoura um pneu numa circunstância um pouco difícil da gente explicar na 5ª volta. É que a luta pelo título mundial é tão equilibrada esse ano que as equipes usam tudo o que podem, tudo o que tem direito, numa tentativa de superar os rivais. E quando apareceu para Bernie Ecclestone essa chance de voltar a ter um contrato com a Goodyear, e quase que com exclusividade, porque apenas a Williams inicialmente deveria também receber esses pneus, ele topou logo. Não pensou provavelmente em problemas que essa fábrica poderia enfrentar agora por ter ficado 1 ano e meio fora da Fórmula 1. Mas evidentemente ela já se recuperou, que elas já estão ao mesmo nível, as duas fábricas, só que pode acontecer problema como esse que prejudicou a Nelson Piquet. Agora isso é evidente que poderia acontecer com qualquer fábrica. Agora o que aconteceu já na corrida passada, aí sim, aí foi um prejuízo direto
desta decisão de Bernie Eccleston, que a Goodyear ainda não tinha o pneu de classificação que a Michelin tinha e ganhou a corrida. A 49ª volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Arnoux é o líder, o Watson é o segundo colocado a 26 segundos de diferença. O argentino Carlos Reutemann a cada volta vai perdendo terreno, 51 segundos para o líder. O Patrese vai chegando perto do Carlos Reutemann. E eu acho que a grande sensação até o final da corrida é exatamente o Patrese, que pode ganhar a terceira posição do Carlos Reutemann. E em termos de campeonato, o torcedor brasileiro tem que torcer muito o Patrese chegar no Reutemann. São 15 segundos ainda de diferença, mas realmente o Patrese andando regularmente e se aproximando do Reutemann. 81, o ano do esporte na Globo. E para quem não esperava fazer uma boa corrida, olha o rebaque outra vez no box. O Keck Rosberg ganha uma posição. Vai para a 10ª posição o Keck. Dá um barulho estranho no carro do Arnoux, hein? Ele que fez a melhor volta. 1:15.067. O público inglês sentiu quando passou aqui em frente dos boxes. Também o barulho estranho do Arnoux. Vamos acompanhar atentamente, que ele pode parar, hein? Às vezes acontece um erro de marcha. Mas olha o rebaque, como é que está atrás do Arnoux. Muita expectativa aqui em Silverstone. Rebaque acompanhou o Arnoux. Pra gente perceber é muito simples. É só cronometrar a diferença nessa volta do Arnoux pro Watson. A diferença está em 26 segundos. Estamos na 51ª volta. Vamos cronometrar agora. Passou o Arnoux. E o barulho está diferente mesmo. Bem-vindo, Watson. Caiu para 20 segundos. 6 segundos numa volta. Realmente com problema o Arnoux. E o rebaque já vai passar. O Watson daqui a pouco pode ser o líder. O Watson vai levantar praticamente 200 mil espectadores em Silverstone. O torcedor inglês está olhando, cronômetro na mão, binóculo, tudo que tem direito. Esse torcedor que desde a parada de James Hunt não tem um britânico liderando uma corrida, principalmente em Silverstone. É um momento de muita emoção aqui em Silverstone. Há uma movimentação no box da Renault. O Watson tirou 6 segundos numa volta. O Andretti está chegando no Arnoux. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos cronometrar agora. Está se aguentando como pode o Arnoux. Movimentação ali no box. 17 segundos. 17 segundos a diferença. Olha o Watson aí. Estamos na 53ª volta. Nesse trem, já ele encosta no Arnoux. Se o Arnoux não encostar no acostamento primeiro. O argentino Carlos Reutemann continua na batidinha dele.
quer saber não. O Andretti vai retomar a volta que ele levou do Arnoux. Vamos para a 54ª volta. Olha o Watson. O barulho do motor do Arnoux, a cada volta complica mais, piora mais. Bem-vindo, Watson. Torcedor de pé. 13 segundos 64. 13 segundos 64. E o Keck tá andando bem. Esse é o Andretti. Abriu para passar o Arnoux. Não tem a mínima condição de se manter na primeira posição. 54ª volta. Watson tirando 3, 4, 5 segundos por volta. As bandeiras já estão sendo agitadas. O público realmente entusiasma John Watson. E a McLaren muito próxima de ter, depois de muito tempo, um carro seu na ponta de um grande prêmio. Passou a Arnoux. Chegando o Watson. Vamos ver a diferença. Caiu para 10 segundos. 10 segundos a diferença de Watson para René Arnoux. Na volta de número 55. Está ali no trem de corrida dele, esperando para ver o que acontece. Rede Globo na Fórmula 1. Vamos para a diferença. Arnoux passou. O Watson vem chegando. Daqui a pouco ele já vai aparecer no vídeo. 8.32. 8.32. E o torcedor inglês não quer que o Arnoux pare, não. Ele quer que o Watson ultrapasse a René Arnoux. E o Carlos Reutemann está a 38 segundos do líder. E 28 do Watson na terceira posição. Quarta posição do Patrese, que vai encostando também. Quinta do Andretti, que você está vendo aí na frente do Arnoux. Sexta, Lafitte. Sétima posição, Tiver. Olha o Watson chegando. Oitavo, Matsura. Nono, Burgut. Décimo, Rebach. 11º, Keck Rosberg. E o Watson dizia nessa semana que nas últimas duas corridas, ele conseguiu um terceiro lugar e um segundo, que só faltava ele ganhar esta justamente na Inglaterra. 81, o ano do esporte na Globo. Essa caiu para 7 segundos. Daqui a pouquinho o Watson deve estabelecer a melhor volta. Veja lá, já está chegando o Watson.
São as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra na volta de número 57. Três primeiros colocados, olha o Watson. Só faltava ultrapassar na frente dos boxes. Tá chegando o Watson. E é um piloto muito simpático, diga-se de passagem. Diferença de 6 segundos. Já caiu. Já passou para 5. .68. 3.68. Quando ele chegar no ano, vai passar fácil, fácil. É uma grande corrida de John Watson, lembrando principalmente que ele quase foi envolvido naquele acidente do Villeneuve com o Jones e com o André de César. Ele passou, diminuiu bastante, conseguiu passar pelo acidente e recuperou sua posição. John Watson tem 35 anos de idade, é irlandês e já correu em 115 grandes prêmios. Esse é o 116º grande prêmio de que ele participa. Está na Fórmula 1 desde 73, tendo estreado exatamente aqui em Silverstone com a equipe Brabham. A sua única vitória foi obtida em 1976 no Grande Prêmio da Áustria, quando ele correu com um Penske. Foi também a única vitória da Penske. E o Keck, que estava na 11ª posição, vai para o box, vai abandonar. Bem-vindo, Watson. Arnoux, o Watson, 2 segundos. Facilitando inclusive o trabalho dos câmeras, enquadrando no vídeo os dois. O Reutemann está a 33 segundos do Watson. Melhor volta indo do Arnoux. Contornando a curva Chapéu. A diferença é quando passaram pelo box. Deve ser aqui em frente, hein? Torcedor inglês vai ter tudo que tem direito. O Arnoux olhando pelo espelho. Deve dar um desespero, né? Ele sabe que não tem carro para segurar o Watson. Mas se fosse Mônaco, circuito de rua, dá para tentar fechar, como o Villeneuve fez. Também em Jarama. Olha o Watson. Vai ultrapassar, provavelmente na reta dos boxes. Público de pé. E o Andretti parou. O Watson vai abrir para passar na primeira curva. Abriu para passar. Fechou. Fechou a porteira, Arnoux. Vai vender caro. É o primeiro lugar que está em jogo. O Watson finalmente ultrapassa. Numa corrida extraordinária. Extraordinária de John Watson. É o novo líder da volta de número 60, John Watson. Ted Maia parece que não acredita no que vê. Torcedor inglês de pé, tá parecendo torcedor de futebol. Na primeira vez deu para fechar, na segunda não deu. E o Andretti também fazia uma boa corrida, abandona. Watson na primeira posição, segunda posição para Arnoux, terceira posição Carlos Reutemann, quarta posição Patrese. Veja o torcedor inglês, são 200.000 pessoas ovacionando o John Watson. E o argentino agora, é bom a gente acompanhar de perto o argentino. Liderança de Watson.
Agora tem torcedor aqui com fica, né? Fazendo fica. Porque ele tem uma fama de azarado. Tá numa dessa na última volta de faltar gasolina. Exatamente. O John Watson, depois daquela vitória que ele obteve pela Penske, ele passou a correr pela equipe Brabham e foi quando ele teve as suas melhores chances de uma equipe grande, na época ainda com Nick Lauda, e lutar por vitória. Depois Nick Lauda saiu, ele ficou sozinho e de lutar por vitória. Mas ele sempre deixou escapar essa vitória no final da corrida. Uma delas em Dijon, faltando 500 metros para a chegada, ele perdeu para Mario Andretti. E muitos outros acontecimentos desse tipo marcaram a sua carreira. Ele era conhecido, é ainda conhecido como o Chris Amon da Fórmula 1 moderna. Mas hoje está numa liderança agora tranquila e tudo leva a crer que ele pode levar o seu carro até a vitória. Ted Meyer, o chefe da equipe McLaren, não sente essa satisfação desde 76. A McLaren sempre foi uma equipe média, como era a Williams antes de passar a ser grande, e ela se tornou uma equipe de ponta nas mãos de Emerson Fittipaldi quando deixou a Lotus. Foi assim que a McLaren ganhou o seu primeiro título em 74. Depois, com a saída de Emerson, James Hunt o substituiu e foi campeão de novo em 76. Hoje a McLaren é bastante modificada. Depois de atravessar uma fase muito ruim, ela se associou a Ron Dennis, um construtor de muito sucesso na Fórmula 2, equipe até pela qual correu Ingo Hoffmann, o brasileiro. E esse carro é um carro totalmente novo, o primeiro construído com fibra de carbono, um material usado na construção de aviões. Esse carro é construído nos Estados Unidos, embora o projeto seja inglês, do projetista John Barnard. Mais um que para. Mark Surer. 81, o ano do esporte na Globo. John Watson está a 6 voltas de uma grande vitória aqui na Inglaterra. Ele que saiu por pouco naquele acidente que envolveu o Villeneuve, envolveu também a Jones de Césares. Foi lá para o 8º lugar e foi conquistando posição por posição. O Reutemann está a 36 segundos dele, líder, e a 34 do Arnaud. Faltando 5 voltas agora. Fica difícil para o Reutemann tirar a diferença, a não ser que o Arnaud pare de vez. E aí o Reutemann faz 6 pontos. He took off with him Alan Jones, Andrea De Cesare. O Jean-Pierre Jarier à frente do Watson. Com Ozella. Jarier está em 11º lugar. O Watson passou com facilidade. Vai aumentando a sua diferença para o 2º colocado, que é o Arnaud. O Arnaud vai parar. O Arnaud vai parar. Na frente dos boxes, a Arnaud vai parar. E o argentino Carlos Reutemann vai ser o 2º colocado daqui a pouco. René Arnaud procurou se manter ali na 2ª posição. O Reutemann ainda não veio. Mas deve passar já já o argentino Carlos Reutemann. E numa corrida muito tranquila, vai passar o Reutemann. Passou o Reutemann. É o 2º colocado. O Watson primeiro, Reutemann segundo. 81, o ano do esporte na Globo. Paraguai, a partir das 9h15 da noite. É claro que o Reutemann, além de estar com um carro relativamente bom, muito bom até metade da temporada e agora relativamente bom, também vai contando com uma dose de sorte. Mas todo campeão também tem que ter uma dose de sorte. Ainda temos mais 3 voltas, hein?
Esse resultado, se a corrida terminar assim, deixa o Reutemann numa situação bastante boa no campeonato. Ele que agora tinha essa liderança bastante ameaçada por Piquet, por Villeneuve, por Jones. Os três, nenhum deles marcando ponto nessa corrida. E numa corrida que o Reutemann não esperava nada. Quando terminou o último treino de sexta-feira, ele, que largou em 7, dizia que realmente não tinha condições de fazer nada nessa prova. Quer dizer, numa prova dessa, ele terminando em segundo, é um grande passo para o título que ele busca tanto ao completar 10 anos de Fórmula 1. Olha o Patrese. Patrese, que era o quarto colocado, tinha passado para terceiro. E para completar, o Patrese era o único que ameaçava o Reutemann. Embora ainda à distância, ele era uma ameaça ao Reutemann. Também o Patrese cai fora. Estamos com 9 carros na pista. 65 voltas, faltando 3. John Watson, o grande líder. Carlos Reutemann da Argentina, o segundo. Diferença de 38 segundos. Terceiro, Lafitte. Quarto é o Chiver. Quinto é o Rebach, que parou no box 2 vezes. Sexto é o Burgood. Todos com uma volta menos. A partir do terceiro colocado com uma volta menos do que o primeiro e segundo. Isso nunca aconteceu. Volta de número 67. Diretor da prova, quando o Watson passar, deve mostrar ao Watson que ele vai completar a última volta. Bem-vindo, Watson. Ele entra com calma, com cuidado. A diferença dele para Carlos Reutemann é de 38 segundos. Lafitte é o terceiro. Chiver o quarto. Rebach o quinto. Burgood o sexto. A verdade é que nós temos 6 carros na pista. 6 carros na pista. Esse é o Arnaud. Vamos caminhando para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Bandeira na mão do diretor da prova. John Watson vai ganhar o Grande Prêmio da Inglaterra. E termina apenas com 6 carros. Coisa impressionante. Já aplaudido, comemorado, surgiu Watson. É a grande vitória da McLaren, a grande vitória de John Watson. Recebeu a bandeirada John Watson. E realmente merece essa vitória. Vamos aguardar o Carlos Reutemann. Até agora nada. Também ele estava a 39 segundos, né? Aí o Watson saudando o público. A expectativa da chegada de Carlos Reutemann. Bem-vindo, Carlos Reutemann. Entrou na gincana Reutemann, vai receber a bandeirada. Passou Reutemann. É o segundo colocado, fazendo mais 6 pontos no Campeonato do Mundo. Terceira posição, Lafitte. Quarta posição para Chiver. Quinta posição, Rebach. Sexta posição, Burgood. Piquet estava adivinhando. Dizia, não vou forçar no início. Vou ficar atrás das 2 Renault, que elas não terminam. Não deu outra coisa. Mas, lamentavelmente, um estouro de pneu tirou o brasileiro.
da prova. Aí está a vitória de John Watson no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Daqui a pouquinho teremos o pódio e os comentários de Reginaldo Leme. Rede Globo na Fórmula 1. Bem, retornamos a Silverstone, quando a BBC mostrava de novo a imagem como o Watson se livrou daquele acidente inicial e depois acabou vencendo o Grande Prêmio. Watson primeiro, Reutemann o segundo, Lafitte o terceiro, Cheever o quarto, Rebaque o quinto, Forgut o sexto, sendo que apenas os dois primeiros completaram as 68 voltas, os demais uma volta atrás. Reginaldo. Uma grande vitória do piloto John Watson e uma grande vitória da equipe McLaren. Esse conjunto piloto-equipe que vem subindo muito nas últimas corridas. Depois de alguns bons resultados em treino e alguns resultados efetivos em corrida, porque ele não vinha obtendo já há algum tempo. Foi terceiro na Espanha, foi segundo na França 2 semanas atrás e agora primeiro na Inglaterra, em Silverstone, diante de todo esse seu público que o ovacionou do tempo todo, desde as primeiras voltas, desde que ele conseguiu escapar daquele acidente, diminuiu bastante a marcha e depois veio naquele crescendo, superando outros adversários, até poder se aproximar bastante de René Arnoux, em consequência de um problema de Arnoux, e ultrapassá-lo a poucas voltas do final, diante desse grande público de 200 mil pessoas que o aplaudiu o tempo todo. É a McLaren de volta ao primeiro lugar de uma corrida. A McLaren foi uma equipe que subiu muito depois da era Emerson Fittipaldi. Emerson, quando largou a Lotus em 74 e foi para a McLaren, tornou a equipe, que era uma equipe média, tornou uma equipe de ponta. Mesmo sendo inferiorizada tecnicamente naquela época para a Ferrari, ela ganhou o campeonato às custas das excelentes qualidades sempre reconhecidas em Emerson Fittipaldi. Depois voltou a ganhar de novo em 76 e depois da saída de James Hunt, a equipe caiu muito. A equipe não conseguiu um bom resultado. Tanto é que a sua última vitória e última vitória também de um piloto britânico na Fórmula 1 foi em 77, exatamente do James Hunt. Esse público britânico acostumado às grandes épocas de Jim Clark, Graham Hill e posteriormente Jack Stewart. Uma festa aqui em Silverstone
uma festa merecida de John Watson, que além de ter obtido a vitória, foi sem dúvida o melhor piloto nessa corrida, o grande concorrente, o grande batalhador dessa prova. E o que torna o campeonato mundial desse ano ainda mais sensacional. Um campeonato que apresentou 3 vitórias da Williams, 2 da Brabham, 2 da Ferrari, 1 da Renault, 1 da McLaren. Quer dizer, são 5 equipes, sem contar as que estão sempre ali tentando